Queridos amigos, bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes da nossa mensagem de hoje, vamos lembrar aos amigos que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, acionem o sininho para serem avisados das próximas postagens, lembrando que o nosso programa é diário. Gostaríamos de aproveitar e informar a todos que estamos lançando um novo programa no canal, que é o programa Boa Noite. É um programa curtinho, com uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino e terminando com a prece de Cáritas para aquele momento antes de dormir. Eu penso sempre que o Gotas do Evangelho, já misturei os dois, que o Gotas do Evangelho, que este programa é aquele programa bom para começar o dia, ou para quem tem mais dificuldade de dormir, porque como ele é maior, não é? Às vezes a gente quer se soltar e fica ali preso na mensagem. E a gente pode ouvir, né, na condução e em qualquer lugar do dia. Mas o Boa Noite, já o nome do programa diz que é bem na hora do Boa Noite. Muito bem. E a nossa mensagem de hoje tem um título, é a mensagem de número 39, e é uma passagem lindíssima. O título é Entra e Coopera. Então, são duas afirmações imperativas, não é? Entra e coopera. E Emmanuel destaca o versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um livro, né, constante lá do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. É o livro que vem logo depois das 4 narrativas do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos. E em Atos dos Apóstolos nós vamos ter, entre outros assuntos tratados, vamos ter a conversão de Saulo em Paulo. Então, aquele doutor, não é, da lei, ele se converte a partir do momento que encontra com Jesus na estrada de Damasco. É uma visão que ele tem, só ele da caravana vê Jesus, e ele cai ao solo do seu cavalo. Isso era em pleno meio-dia, num calor danado, e a primeira coisa que ele diz é essa luz, e eles acham estranho, mas pleno sol, claro que tem muita luz, mas era outra luz, era a luz de Jesus. E ele fica cego, não é? E então Jesus vai falar com ele, nós vamos ver o que acontece a partir daí. Ele fica atônito, porque ele estava indo para Damasco para prender Ananias por ser cristão. Lembrando que Saulo, que depois se tornou Paulo, quando se converteu, ele condenou o primeiro cristão à morte, que foi Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E nós vemos essa belíssima história contada no livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estevão. Lindíssimo o livro. E aí, temos aqui o versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E ele, tremendo e atônito, disse, no caso, Paulo de Tarso: Senhor, que queres que eu faça? Lembrando que essa foi a resposta à pergunta que Jesus fez a ele. Lembramos da pergunta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus. E aí Saulo responde: Senhor,
que queres que eu faça? Então, o perseguidor tinha morrido naquele momento. Morreu o perseguidor, nasceu o seguidor. Senhor, que queres que eu faça? Ele estava totalmente rendido ao Mestre Jesus, reconhecendo nele sua grandeza. Então não há como não nos rendermos. Jesus então lhe responde: levanta-te e entra na cidade. Já estava, não é? Caminho de Damasco, não manda voltar, manda seguir à frente. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito. Eu não vou dizer aqui. Lá te será dito o que te convém fazer. Veja que ele não diz para que Paulo fizesse. Ele diz que seria dito o que convinha a ele fazer, deixando a ele o quê? O livre-arbítrio. Você faça o que a sua consciência mandar. Mas ali ele já estava totalmente convertido e nós sabemos que ele segue rigorosamente Jesus até o final da sua encarnação como Paulo de Tarso. Claro que depois continua seguindo também, mas dentro dessa história que estamos contando. Então Emmanuel vai comentar essa passagem dizendo-nos o seguinte: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Então vejamos que ele já quer nos dizer aqui que servir o Cristo não é muito fácil. A gente tem que compreender. E esta passagem nos ajuda a compreender a importância, a relevância ou mesmo a maneira melhor de nos colocarmos a serviço do Senhor. E ele continua dizendo: se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, Saulo, que virou Paulo, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inesquecíveis ao coração. Então, Jesus apareceu em toda a sua lancinante luz e mostrou-se para ele e falou para ele tão lindamente ao seu coração. E Emmanuel pergunta: por que então Jesus não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Ele pergunta, ele mesmo responde: é que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, da mesma forma, Jesus se valeu de Ananias, inspirando, fazendo com que, através de Ananias, ele tivesse a orientação do que lhe convinha fazer a partir dali. Para que houvesse mérito, tanto em Ananias, não é, quanto, mas com relação ao que recebe a inspiração. Então, muitas vezes, e está lá no Livro dos Espíritos, não é? Quando Kardec pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem, mas eles nos sugerem. Se vamos fazer ou não, é escolha nossa. E não esquecendo que só seremos sugeridos pelos bons espíritos se estivermos sintonizados com eles. Porque se estivermos perturbados, se estivermos nos entregando a faixas baixas vibratórias, como a raiva, né, como a tristeza, ou a inveja, ou a cobiça, ou o ciúme,
mágoa, ressentimento, tudo isso faz a nossa vibração cair. A revolta, a não aceitação da realidade. Que tipo de sugestões vamos receber? Mas, voltando à ação do bem, quando os bons espíritos, né, falamos Jesus, mas existe a pleiade gigantesca de espíritos superiores que servem na seara de Jesus, e eles não chegam nos dizendo o bem que devemos fazer. Eles permeiam nos nossos pensamentos ideias. E aí achando, e também está lá isso no Livro dos Espíritos, e aí achando nós que as ideias são nossas, e se seguirmos as boas ideias que entram aqui no nosso campo mental, será nosso mérito. Porque se alguém chega para mim e diz assim, olha, vai lá, faz isso que você vai ser bem sucedido. Eu vou lá, faço isso, e se eu sou bem sucedido, de quem é o mérito? Da escolha, não da realização do ato, mas da escolha. Eu podia ter ido para um outro lado e feito outra coisa. Não, mas fulano falou para eu fazer. A escolha é nossa. Os bons espíritos não nos mandam fazer nada, sugerem por ideias de permeio com as nossas. E o mérito fica para nós. Olha que fantástico essa forma da providência divina nos ajudar a crescer e a amadurecer no nosso entendimento do que seja uma boa escolha. Nós também somos instrumentos, não só na nossa vida, mas porque às vezes, é como estávamos falando antes, alguém está com a vibração baixa. E ela não tem condição de receber essa intuição. O que acontece? Estamos todos o quê? Irmanados. E a providência divina se materializa em nós. Nós somos instrumentos para que o alto, através daquele que está bem sintonizado, é aquele que vai conversar, levar a boa palavra, o estímulo, uma proposta de uma ideia. Sim, o livre-arbítrio sempre ficará por conta da pessoa que está ali recebendo aquela ideia. Mas o instrumento do qual o alto se serve para trazermos essa ideia pode vir por nós, se estivermos bem sintonizados. Mas se a pessoa está sofrendo, fica muito difícil. Se ela está no equívoco, no desvio, no erro, fica muito difícil. E aí o alto escolhe os caminhos. Quantas mães e pais não são portadores de orientações do alto para os seus queridos? Mas não apenas mães e pais, toda vez que estamos bem sintonizados e com vontade sincera de servir, de ajudar, pode ser no ônibus com um estranho, que começa ali a falar alguma coisa, de repente, a gente simplesmente diz uma palavra de bom ânimo. Uma palavra de bom ânimo. Não é dizer para o outro o que ele tem que fazer, porque isso não é ajudar. Ah, se eu fosse você, hein? Se eu fosse você, eu fazia isso, assim, 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 assim. Olha só, o outro não somos nós. Nem nós somos o outro. Então, o que serve para nós pode não servir para o outro, muito frequentemente. E o que serve para o outro, muito frequentemente. Vamos chamar assim, não vamos dizer sempre, nunca, não é bom que digamos. Mas, muito frequentemente, não serve para nós. Cada um tem a sua forma de ver e de agir. Até mesmo dentro do que seja correto. Né? Ah, você tem que ir lá falar com ela. Ah, mas agora não estou bem. Se não está bem, vai fazer o quê? Chegar lá, vai acabar discutindo de novo. Melhor, né? É a gente desacelerar, orar, refletir e deixar. Né? Se a gente já conseguir ajudar a pessoa a pensar sobre isso, a buscar a prece, ou a buscar ajuda profissional, ajuda efetiva,
buscar a prece, que é ajuda do alto. Tem muitos recursos, inúmeros recursos. Nós entramos na casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, nós temos o passe, nós temos os estudos. Nós temos muitos trabalhos que as pessoas podem fazer, em muitas casas é aberto a isso também. Mas às vezes ela não está pronta para fazer nada, ela precisa ser amparada e socorrida. Mas às vezes também só atendimento fraterno não ajuda. É preciso também que a gente saiba, quando estamos no atendimento fraterno e a pessoa não está recebendo um atendimento profissional, que a gente encaminhe. A primeira coisa que temos que fazer é encaminhar para um profissional. Olha, é bom que você procure um profissional. Né? Se surgir um problema legal no atendimento fraterno, a gente vai sair falando problema legal? Não, é bom você procurar um advogado. Não é? É bom para você procurar um psicólogo, né? Procurar estou tendo, sei lá o que ela pode estar tendo. Se a gente, do psicólogo dali, ele já vai mandar, se a gente fica com receio às vezes de falar, um profissional da área mental, né? Tem psicólogo, tem psiquiatra, e a pessoa fica à vontade, ela vai para onde ela quiser. Deixar-nos ser instrumentos, assim como também outros são instrumentos para nos trazer ideias, não nos dizer o que devemos fazer, mas nos trazermos ideias do que nos convém fazer, se nos permitirmos fazer. Seria interessante, pensa sobre isso, aquele toque, né? Dá um toque. Como os bons espíritos, eles vão lá, olha, não se precipita, nada como uma noite entre um dia e outro. Frases clássicas de anjo guardião. O que acontece entre um dia e outro? É a noite. E de noite, se a gente busca a prece antes de dormir, se a gente busca minimamente, porque eles estão sempre tentando nos ajudar, às vezes ficamos esperando lá a gente dormir, para conversar conosco, mas mesmo assim a gente tem que estar minimamente ali, na frequência, para podermos aproveitar desses momentos durante o sono físico. Continua então o nosso Emmanuel dizendo assim. Bom, isso já vimos. Vamos adiante. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Acabamos de falar disso. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Por quê? Sintonia. Então vamos estar ali sendo instrumentos para o nosso próprio benefício, mas também para benefício dos nossos irmãos de humanidade, que a providência permitir se aproximem de nós. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Então, Jesus fez com que Paulo aprendesse que é preciso que nós nos ajudemos uns aos outros. A providência divina se manifesta através de nós. Entre nós, não é? Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Então eu ouvi, então quando eu desencarnar, eu vou para lá e ficar nas esferas superiores. Será? Será que nós não podemos ser instrumentos? O que ele diz agora? Meditando o ensinamento, agora eu vou falar porque ele fala para nós, né? Então, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios, mas como nós estamos trazendo aqui para nós, vou trazer para a primeira pessoa do plural da seguinte forma. Meditando o ensinamento,
perguntemos a nós próprios o que faríamos nas esferas mais altas se ainda não nos apropriamos dos valores educativos que a Terra nos pode oferecer. Os valores educativos não são só aqueles que eu aprendo, mas também são aqueles que eu posso ser o transmissor, o mensageiro, não é verdade? Então, eu recebo, mas eu também posso doar. Eu recebo e agora eu vou embora. Não, peraí. Muitos vieram e foram instrumentos para o meu benefício. Não é justo que eu também sirva de instrumento de benefício a outras pessoas? Aí a gente pensa, não, eu quero ir logo embora. Mas quando a gente para e reflete que entre esses necessitados pode estar um filho nosso, ou alguém que muito a gente ama e que se encontra atrasado ou sofrido, quem é que diz que a gente quer ir para outra esfera superior? A gente quer ficar ali, ajudando os nossos amores, não é? E do lado de lá, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente fica sabendo de muito mais amores que a gente acha que tem aqui. Porque aí não tem só os amores dessa encarnação, né? Tem outros amores, outros filhos, outras mães, outros pais. São tantos amores que a gente tem amealhado nesses séculos e milênios. Outras esferas superiores. Está todo mundo lá? Imagina se está todo mundo lá. É um mundo ainda de espíritos imperfeitos, a maioria está por aqui mesmo. Então, mesmo se nos dessem passaporte para mundos superiores, esferas superiores, a gente ia querer ficar aqui. Para quê? Para aliviar a dor daqueles que amamos. Não dá para seguir em frente, deixando quem se ama para trás. Não dá. E continua o nosso Emmanuel. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta, no caso de novo, né? Vamos trazer para a primeira pessoa do plural. Vamos nos envolver nisto aqui. Mais razoável, pois, nos levantemos do passado e penetremos a luta edificante de cada dia na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que nos receberemos de Jesus. O esclarecimento acerca do que nos convém fazer. Vamos então estar atentos para recebermos. Não esquecendo que muitas vezes isso, se não estivermos bem, vai vir por alguém que às vezes a gente menos espera. Assim também, quando a pessoa não está bem, ela não consegue sair, aquilo vai vir por outra pessoa. Tem um ditado que diz, santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, não vem pelo pai e pela mãe, porque às vezes aquele que está ali do lado não é ouvido. Às vezes vem pelo outro, olha, eu hoje ouvi uma coisa tão linda. Às vezes vem na internet. Eu recebi uma mensagem tão linda de um amigo no WhatsApp que dizia isso e aquilo. Ai, que lindo. Agradeci muito para ele, era aquilo que eu precisava. Aí a pessoa que mora junto, que está ali, comendo sal, tentando ajudar, diz assim, mas eu disse isso ontem para você. Disse? Não me lembro. Não é assim às vezes que acontece? Muito, muito, muito linda essa mensagem. Bem, queridos amigos, vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos aurir em nós muitas vezes as orientações, indicações, conselhos que precisamos ouvir, Senhor. Ajuda-nos a estarmos minimamente sintonizados para aurirmos essa ajuda bendita e misericordiosa do nosso querido anjo guardião que está sempre conosco, buscando de todas as formas nos ajudar.
e muitas vezes se valendo de companheiros de jornada para nos trazer uma orientação ou mesmo um consolo diante das lutas, um estímulo diante dos desafios. Obrigada, Senhor, por esse amigo querido e pelos outros, não apenas desencarnados, mas encarnados também, companheiros de jornada, imperfeitos como nós, Senhor. Mas obrigada, pois estamos uns e outros praticando dia a dia o exercício importantíssimo da fraternidade. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos e abençoa. Em especial te pedimos ao nosso irmão de humanidade que esteja em sofrimento, encarnado ou desencarnado. Ampara-o, Senhor, onde quer que esteja, assim como os seus familiares, para que possam se fortalecer e muitas vezes serem instrumentos do amparo do alto. Que a tua paz possa estar sempre conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.